Meus caros colegas, meus caros amigos, muito obrigado pelo convite de ser participante desse seminário, que a meu ver é um evento muito importante, é uma discussão muito importante, e estou fazendo este trabalho com a ajuda do cinegrafista Bruno Duarte, um jovem talentoso que tem um futuro brilhante à frente dele, e queria começar esta nossa conversa lembrando um episódio que me marcou muito na década de 60 do século passado. Eu era jornalista profissional em Portugal, emigrei para o Brasil, numa época em que a profissão era proibida, o exercício da profissão era proibido a estrangeiros. E eu, como português, e portanto como estrangeiro, comecei a ser perseguido pelo secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte, porque ele está muito incomodado com as coisas que eu escrevia e editava num jornal local. Ele queria me proibir de escrever. Eu consegui driblar essa coisa e naturalizei para poder exercer livremente a minha profissão no Brasil. Mas não tinha o registro profissional que a legislação brasileira exigia. E nem o procurei, porque achava que o meu trabalho podia ser desenvolvido sem essa exigência mais formal. Depois, numa época em que trabalhava na Folha de São Paulo, eu fui demitido do jornal porque me recusei a realizar uma sacanagem contra alguns colaboradores e resolvi nunca mais viver a experiência de desempregado e fundei uma empresa de prestação de serviços na área do jornalismo. Quando fui pedir o meu registro profissional, o registro foi-me negado porque eu não era empregado. A legislação estabelecia como norma que, para ser jornalista, precisava ser empregado. Esta era, portanto, uma dimensão muito empobrecedora da atividade do jornalista. Mas, de qualquer forma, era a lei que servia a um poder sindical muito bem sustentado. Esta ideia da profissão de jornalista ficou velha demais, não é? Velha, inclusive até a legislação acho que mudou. Mas ainda hoje, nas redações, há esse sentimento de zelo por uma profissão autossuficiente. Tão autossuficiente que os jornalistas tratam os leitores, os telespectadores, os radioouvintes como objeto. Nos manuais de jornalismo, eles não são sujeitos jornalísticos. Eles não têm importância, eles são objetos. E os jornalistas detestam as fontes, formalmente, nos manuais, nos estudos, até nos mais recentes. Eu li recentemente um texto com conceitos sobre jornalismo, onde não se falava em fontes, como se tudo nascesse nas redações. E não é nada disso. O mundo mudou tanto que hoje as notícias circulam sem precisar passar pelas redações. A derrubada das torres de Nova Iorque não precisou das redações, da mediação das redações organizadas. Mas o que os autores dessa ação política e terrorista fizeram foi usar o jornalismo como linguagem e como espaço público para projetar no mundo um discurso altamente desorganizador. O que circulou no mundo não foi a materialidade do acontecimento. O que circulou no mundo foi, em forma de notícia, foi o discurso político e ideológico que dava âmago ao acontecimento. E o que temos aí, portanto, é um cenário de profundas transformações no mundo e no jornalismo. E talvez a profissão esteja perplexa, a discussão sobre a profissão, inclusive, não se vislumbram grandes caminhos por causa dessa perplexidade e por causa também dos equívocos culturais que deram à prática jornalística, à profissão jornalística, uma legião que eu chamo de arrogância, uma grande arrogância. Neste mundo novo, alguns pensam que o jornalismo acabou. Eu penso exatamente o oposto. Nunca o jornalismo foi tão importante. E se o jornalismo é importante, a profissão também pode ser. De qualquer forma, e como ponto de partida para a nossa conversa, estabelecer
jornalismo é uma coisa e a profissão de jornalista outra. A grande questão que talvez se possa colocar a esse seminário em que estamos envolvidos agora, talvez seja esta. É o jornalismo do mundo atual, o jornalismo da revolução digital, o jornalismo da globalização, o jornalismo da instantaneidade. É esse jornalismo que tem que se adaptar aos limites da profissão, aos limites conceituais da profissão, ou é o inverso? Ou é a profissão que tem que evoluir nos conceitos para se adaptar aos novos cenários do jornalismo e às novas utilizações do jornalismo? É uma discussão que talvez seja muito difícil de conduzir, mas é uma discussão que terá que ser feita. E para começar essa discussão, eu proponho uma reflexão sobre o jornalismo dos tempos atuais. Os novos formatos e os novos papéis do jornalismo, quaisquer que sejam, serão cada vez mais uma parte essencial do mundo novo em mutação. Darcy Ribeiro já nos ensinou que os avanços da civilização não se dão por luta de classes, mas por revoluções tecnológicas. Nós estamos num ápice, e tal não é o definitivo, mas já num ápice de uma grande revolução tecnológica que já produziu grandes alterações nos mecanismos culturais e sociais, etc. E, portanto, tudo está em mutação neste mundo. É um mundo no qual, pela notícia, as ações humanas se tornam ações discursivas. Aquele exemplo que eu citei, da derrubada das Torres Gêmeas, o que circulou no mundo em forma de notícia, foi a ação discursiva e não a materialidade dos fatos. O jornalismo se transformou numa linguagem intensamente utilizada, de maneira crescente, inclusive, essa utilização. Eu penso hoje, estou absolutamente convencido, que o jornalismo é a linguagem mais importante do globo terrestre. É a linguagem mais importante da humanidade atualmente. E ela também se transformou também num espaço público, o espaço público dos conflitos. Eu digo até que é a linguagem dos conflitos e o espaço público dos conflitos. Como linguagem e como espaço público dos conflitos, o jornalismo é a energia transformadora nos processos que movem o mundo. O jornalismo tornou-se eixo dos conflitos políticos e sociais, dos conflitos económicos e culturais que continuamente reorganizam as relações de poder e os ordenamentos sociais nas comunidades humanas. Faço uma pergunta. Sem a confiabilidade e a eficácia do jornalismo, como poderiam os grupos democraticamente organizados espalhar ao mundo as suas próprias notícias, ideias, lutas e reivindicações? Portanto, meus amigos, como linguagem, o jornalismo tem um uso social cada vez mais intenso para o dizer e para o agir dos sujeitos discursivos organizados, que agem quando dizem pelo jornalismo e que dizem quando agem para ser. Em resumo, o jornalismo é espaço público confiável e é linguagem performativa, isto é uma linguagem que, ao ser usada, possibilita aos sujeitos sociais realizar ações. É a linguagem do agir, a linguagem que, quando é dita, quando é usada, produz transformações. Acrescentaria mais um detalhe. O jornalismo é hoje uma atividade intelectual viabilizadora das macrointerlocuções sociais que movimentam a atualidade na contínua reelaboração do presente. O jornalismo é também uma competência sociocultural que viabiliza a realização do direito humano de saber, dizer e agir para transformar. E aí cabe a pergunta: transformar por quê? Transformar para quê? Vamos apresentar aqui uma ideia, a imagem de uma ideia dessas complexidades, das complexidades do jornalismo. Nós temos aqui uma descrição em imagem, uma descrição do processo jornalístico, tal como eu o entendo. E a âncora, esse processo jornalístico, portanto, o jornalismo,
ele tem duas grandes âncoras, nas quais se sustenta, das quais se nutre. A âncora da sociedade e a âncora da atualidade. A atualidade, como todos sabemos, no sentido que a cultura jornalística atribui ao termo, não são as coisas que acontecem, mas são os acontecimentos, os fatos que acontecem na instância do presente, com algum potencial, maior ou menor potencial, de transformar o que está posto, de interferir, portanto, na vida das pessoas e das instituições. Quanto maior for esse potencial transformador, maior o nível de noticiabilidade dos conteúdos. E a sociedade? A sociedade o que é? A sociedade é um termo ambíguo, um termo que carrega uma polissemia meio complicada. No sentido em que eu uso esse termo, a sociedade é um ente abstrato que se manifesta pelas leis superiores dos agrupamentos humanos organizados. Por exemplo, pelas constituições. Quando nós dizemos em conversas comuns do dia a dia que a sociedade quer isto ou a sociedade não quer aquilo, nós estamos falando exatamente desse ente social que, por suas leis maiores, diz que todos temos direito à vida, à honra, à dignidade, à liberdade, ao direito de votar e ser votados, ao direito de ir e vir, ao direito à saúde, à educação. Por essas leis maiores que nos organizam e que organizam as nossas expectativas, fala a sociedade, o ente abstrato a que chamamos de sociedade. Então, da atualidade, vêm os discursos particulares. Da sociedade, vêm as razões éticas para serem atribuídos, para que possam ser valorados e valorizados ou criticados as ações dos sujeitos sociais organizados que produzem os fatos e as falas da atualidade. Então nós temos aí, no processo que elabora o jornalismo, as razões éticas que devem determinar as intenções das ações jornalísticas e que geram os critérios para olharmos os fatos e lhe atribuirmos valores. E da atualidade venham os acontecimentos, as falas, que de alguma forma, no seu recheio, na sua significação, nas suas causas e nos seus efeitos, têm a natureza de discursos particulares. E eu quero aqui colocar uma questão que me parece importante. O discurso particular ou o interesse particular não se opõe ao interesse público. O que se opõe a um interesse particular é outro interesse particular. O interesse público está em outra instância. Está na instância dos princípios e dos valores, das razões que devem justificar e que devem iluminar as escolhas humanas e as ações humanas. Então, desse caldeamento entre as razões éticas e os discursos particulares, resulta aquilo a que nós podemos chamar o discurso asseverativo do jornalismo. Por que discurso asseverativo? Porque a linguagem jornalística, nas suas características mais importantes, é uma linguagem asseverativa. As técnicas que nós usamos para narrar os fatos, para narrar os acontecimentos, para reproduzir as falas, são técnicas que induzem o leitor, que convencem o leitor a acreditar naquilo que lhe está dizendo. Esta é uma sedução irresistível da linguagem jornalística. E por isso, a informação falsa, a notícia enganadora, ela é intolerável, ela é incompatível com a natureza da linguagem jornalística, a natureza asseverativa da linguagem jornalística. Esse discurso asseverativo tem forma de relatos, reportagem, notícia, entrevista, tem forma de comentários, artigos, resenhas, críticas, etc. E daí? Nós temos aí o fazer jornalístico, mas o fazer jornalístico, ele não transforma nada. Um jornal que não é lido, não existe. Um texto que não é lido, não existe. Um telejornal que vai para o ar e ninguém o vê, ele não transforma nada. Por quê? Porque o que transforma, e às vezes isso é bom ser lembrado aos jornalistas, o que transforma é a difusão. Se nós não tivermos auditórios, se nós não tivermos públicos, se nós não tivermos um leitor para o jornal, para a revista, o telespectador para o telejornal, o rádio ouvinte para o jornal de rádio,
nós não transformamos nada. Nós não influenciamos nada. E o jornalismo faz parte dos mecanismos civilizatórios que transformam continuamente a realidade das pessoas, que criam as expectativas novas para orientar as marchas da humanidade. Então, da difusão transformadora, resultam os novos acontecimentos que hão de alimentar os noticiários do dia seguinte e os comentários do dia seguinte. E resultam também os novos comportamentos e as novas convicções sociais que hão de alterar os códigos dos princípios e dos valores, porque a civilização ela tem uma marcha muito mais lenta do que a atualidade, mas ela tem uma marcha, ela é essencialmente um movimento transformador contínuo. E o jornalismo, portanto, é, dentro deste processo, a linguagem que movimenta isto e, ao mesmo tempo, o espaço público dos conflitos. Porque todos estes conteúdos, toda esta essência da vida humana é uma essência de conflitos. Se não houver conflitos, não há notícia. Se não houver conflitos, não há vida. Se não houver conflitos, não há avanços civilizatórios. Eu mostro como exemplo esse jornal, o Ribatejo, do qual sou colaborador. É um jornal regional que tem sede numa cidade chamada Santarém, uma bela cidade, onde estão os restos mortais do Pedro Álvares Cabral. Dizem, mas não provam. E esta edição saiu hoje neste jornal e vejam as notícias da primeira página. Dirigentes do Politécnico, Instituto Politécnico, recorrem ao Tribunal de Contas, conflito. Hélder Ferreira entra na corrida à presidência do Instituto Politécnico de Santarém, conflito. Alcanena vai criar uma nova empresa municipal de águas, conflito. Marcelo defende visão nacional para o futuro da água. É de conflito também. Heitor Consciência vai ter nome na rua da cidade. É um fato importante. O Heitor Consciência foi um cronista batalhador por boas causas. António Costa, que é o primeiro-ministro, houve militantes do distrito sobre o futuro do país. Enfim, este é um jornalismo regional, mas aqui está uma pequena amostra do que é a linguagem jornalística como eixo dos conflitos. Eu recomendaria ainda, para encerrar esta nossa conversa, que vocês discutissem o perfil profissional do jornalista que foi, de alguma forma, idealizado pela comissão de especialistas que propôs e conseguiu a aprovação das novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo. Eu vou ler aqui o texto que faz a introdução da parte das diretrizes que trata das competências que se exigem do jornalista, do novo jornalista profissional para este mundo globalizado. A profissão está em estado de mutação, adaptando-se às novas dinâmicas e práticas do uso do jornalismo em tempos de revolução digital. Qualquer que seja a avaliação da crise de adaptação pela qual passa, a profissão será cada vez mais importante, não apenas como a atividade responsável pela confiabilidade e eficácia da linguagem, mas também pela função civilizatória que lhe cabe. A organização e a deontologia dos jornalistas terão de encontrar modelos e formas que privilegiem o zelo técnico e a responsabilidade ética dos profissionais, qualquer que seja o lugar em que trabalhem, desde a origem e a socialização da notícia ao trabalho intelectual de elucidar e debater os seus significados e efeitos. As competências que as novas diretrizes curriculares estabelecem como indispensáveis à formação dos novos jornalistas, elas se dividem em competências gerais e competências específicas. As competências gerais é um conjunto de atitudes e de saberes que são indispensáveis ao exercício da profissão, dos quais eu vou extrair apenas um. É competência indispensável aos jornalistas,
compreender e valorizar como conquistas históricas da cidadania e indicadores de um estágio avançado de civilização, em processos constantes, portanto, de riscos e aperfeiçoamentos, o regime democrático, o pluralismo de ideias e de opiniões, a cultura da paz, os direitos humanos, as liberdades públicas, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Nas competências específicas, nós temos as competências cognitivas, que, em resumo, tratam da qualidade da formação intelectual dos jornalistas, que deve ser o mais possível multidisciplinar. Vale a pena muito ler este capítulo. A exigência de competências pragmáticas no jornalismo tem a ver com o facto de sermos profissionais de uma linguagem que tem um grande potencial transformador. Uma linguagem que, ao ser usada, permite a realização de ações para efeitos imediatos na vida das pessoas e na vida das instituições. E existe também um conjunto de competências comportamentais. Mas o que eu recomendo é que vocês leiam e debatam este texto das competências que devem formar o perfil do jornalista dos tempos atuais, numa proposta que vem nas novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo. Eu faço votos que a vossa discussão possa iluminar e abrir caminhos para não só encontrarmos formas novas de viver e dar importância, agregar importância civilizatória à nossa profissão, mas também e principalmente dar início a uma nova fase de discussões lúcidas sobre o jornalismo e sobre a profissão de jornalista. Muito obrigado.